Oi pessoal, meu nome é Aurilene. Hoje estamos aqui para falar um pouco da história do Maracatu Nação Tigre, onde eu já faço parte há alguns anos. Antes eu vinha como baiana, hoje eu estou trazendo a boneca do Maracatu, então eu estou como a dama do passo do Maracatu Nação Tigre. Eu ingressei no Maracatu através do nosso mestre Fabiano, que me deu a oportunidade de conhecer o grupo, né, a equipe, e hoje ainda estou por aqui. Gostaríamos de ter trazido mais pessoas, mas infelizmente a situação não permite, né? Até porque o maracatu não é só isso aqui. Ele vem com dama do passo, vem com rei, vem com rainha, vem com as baianas, o mestre, os meninos do batuque. E é uma formação, né, do maracatu. O maracatu, ele me proporcionou várias oportunidades, tive a honra de conhecer várias pessoas, tive também a oportunidade de conhecer vários lugares por conta das nossas apresentações, que sempre estamos aí nos apresentando. Enfim, o maracatu é uma coisa boa para mim, foi produtivo, é produtivo, e eu vou passar a palavra ao mestre Fabiano, mestre e presidente do Maracatu Nação Tigre, que vai nos contar um pouco da história do maracatu, desde lá do início, das nossas origens, até os nossos dias de hoje, né? Onde o maracatu se encontra hoje. Vamos lá, Fábio. Bom, eu me chamo Fabiano Pedro da Silva, tenho 45 anos, sou o presidente, o atual presidente e mestre de apito do Maracatu Nação Tigre. Estamos fazendo esse documentário, essa breve fala pela lei, né? Pela lei Aldir. Então vou falar um pouco como se originou o maracatu, o tigre. O maracatu, o tigre, ele foi fundado em 6 de janeiro de 1975. É uma descendência do maracatu elefante, que todos sabem que de grande expressão, o maracatu mais antigo do Brasil e do mundo. Então o maracatu tigre veio através do meu avô, seu Melquide, Melquide Sena Reis, e Dona Lourdes, Maria de Lourdes de Sena. Então, o maracatu tigre, como todos sabem, como eu falei a priori, foi uma descendência do maracatu elefante. O elefante vinha com o tigre e vinha com o elefante. Então, o tigre vem dessa dinastia, vem dessa parte dessa grande canção. Como ela foi para um museu, no ano de 62, depois que Dona Santa faleceu, o meu avô ficou incumbido de conduzir o maracatu tigre. Então, ele não teve mais condições de colocar o maracatu na rua por conta da cheia de 75, o ano que eu nasci. A cheia foi em julho de 75, eu nasci em junho. Então ele não teve força, ele ficou doente por conta da cheia. Minha avó também ficou doente, não teve força, não teve condições, até porque pelas condições que se encontrava o bairro de Campo Grande, que esse maracatu foi de lá, que tudo começou no bairro de Campo Grande, ali no hipódromo, e não teve condições, ficou só com a parte religiosa, ficou com a parte do terreiro, e de lá se mudou-se por conta da cheia, veio para o bairro de Peixinhos, onde hoje se encontra a atual sede e onde está o maracatu. Por conta disso, foi se passando o tempo, e só ficamos com o terreiro, como eu frisei. Então, chegou um determinado tempo,
chegou um determinado período, e nessas reuniões que a gente se encontrava, que a gente fazia sempre em casa, minha avó, minha mãe, minhas tias, meus primos, né? Desceu uma entidade e que frisou, que falou que iria chegar uma grande herança, né? Até porque a gente pensava que, todo mundo ficou contente que pensava que ia ser o lado financeiro, né? Todos achavam que ia ser incluído nessa área, né? Porque todo mundo pensa, né? Já que é herança é dinheiro. E não foi bem assim. A herança que eles estavam falando foi justamente o maracatu, espiritualmente uma coisa que foi de grande serventia, de grande importância para a gente, né? Daqui de casa e do terreiro. Então, o tempo foi passando, tudinho, e chegou esse período, chegou esse tempo de a gente colocar o maracatu na rua. Foi num ano de... A gente foi atrás das pessoas, foi na prefeitura, foi na Fundap, foi na prefeitura de Olinda, então a gente foi buscar onde estava, né, o conhecimento, como poderia, né, a gente instituiu, né, tudo novamente, refez as calungas, organizou os bombos, né, a gente montou, na verdade, o maracatu, né, não só juridicamente, mas como materialmente, né, que praticamente a gente não tinha nada. Daí a gente constituiu o estatuto, ata, tudo que se tem que ser feito, né. Aí no lado religioso a gente já sabia como é que iria se fazer, como seria, né, ser feito, e a gente deu continuidade. Foi até engraçado, e para poder constituir, para colocar o maracatu, a gente, eu peguei o trabalho, minha mãe pegou dinheiro emprestado, eu, né, a gente ganhou no bicho, né, que a gente tirou uma milhar no bicho, então daí que a gente começou a ver a força que o maracatu realmente tinha, que a espiritualidade estava colocando para a gente, para colocar o maracatu na rua. Então daí foi que a gente começou a colocar, nossos afilhados daqui do terreiro, começou a querer, o povo da comunidade também, aqui de Peixinho também abraçou, começou a vir para os ensaios, a gente começou a ensaiar, né, e daí foi constituindo, foi incorporando, e daí começou a ter êxito ao maracatu, né, que até em 2010, né, 2010 o maracatu, 2009 para 2010 o maracatu foi para a rua. Aí começou a chegar pessoas, pessoal de São Paulo, pessoal do Rio, pessoal de fora do Brasil, né? Teve um pessoal da Espanha que veio fazer uma matéria aqui uma revista chamada Lunar Planet, né, que sai de toda a Europa, né, veio fazer uma matéria conosco aqui na sede. O pessoal de São Paulo veio também conversar com minha mãe, né, defender uma tese sobre o maracatu. Então o maracatu, o tigre, ele abriu muitas portas, né? E daí foi se expandindo, comecei a viajar ao Brasil, comecei a administrar oficinas, né? Construir oficina de construção de instrumento, e todo esse processo, né? Não só materialmente, como no lado espiritual também. Atualmente, né, como se fala, o maracatu hoje está, como eu falei anteriormente, continua no bairro de Peixinhos, e tem Dama do Passo, todo Catirina, rei, rainha, os batuqueiros, né? Então daí foi que foi constituído o maracatu tigre, né? A gente já teve várias apresentações, não só aqui, como fora também do estado, no interior do estado, né? Através teve um festival de inverno, né? Teve outras situações, teve na Paraíba. Então são inúmeros. O maracatu, a cultura popular em si, ele abre muitas portas, né? Não só com o maracatu, mas como outras agremiações também. Mas estamos falando aqui do maracatu tigre. Bem, como nós estávamos falando, né, o maracatu
O Tigre foi fundado em 6 de janeiro de 1975, né? E agora, né, depois que chegou constituído ele, que foi para a rua realmente, novamente, em 2010, né? 2010, a gente começou a ter pessoas interessadas em participar junto conosco, né? Então, outra coisa que muitas pessoas não sabem, né? Quando eu cheguei no Maracatu, no Tigre, eu fazia parte do Maracatu Nação, o Leão Coroado, de Mestre Afonso. Eu fui 5 anos rei do, do, do Leão Coroado, né? Então, nesse intermédio de 5 anos, né, a gente pegou uma certa experiência, um desenvolvimento, e eu vim cuidar junto com minha família, junto com minhas tias, junto com minha mãe, junto com meus primos, junto com meus sobrinhos. A gente veio constituir, a gente veio formar aquilo que nos pertencia, né? Que tinha deixado com meu avô e com minha avó. Então, 2010 foi muito difícil, né? Um primeiro ano, a gente não sabia, né? Não tinha aquela experiência de botar uma agremiação na rua, né? 2010. 2011 já foi um pouco bem, 2011 já foi bem melhor, né? A gente já participou da prévia da Noite dos Tambores do Recife, a gente se apresentou no Carnaval do Recife, a gente veio se apresentar no Carnaval de Olinda, né? E 2012 foi um ano que a gente, como pode dizer que foi um ano que maior, um dos, né? A gente se inscreveu no concurso da cidade do Recife, a gente foi campeão na cidade do Recife, no grupo 2, né? A gente conseguiu a participar do Festival de Inverno de Garanhuns, né? A gente teve uma participação na caminhada na caminhada de terreiro, né? No mês de novembro, no mês da consciência negra. Então teve uma maior visibilidade do maracatu. O povo começou a entender, começou a participar, começou a perguntar sobre o maracatu, de onde era, quem foram as pessoas. E muitas pessoas antigas começaram a questionar, a perguntar como era, aí começaram a entender, a saber quem era meu avô, né? Seu Merquilho, um babalorixá, junto com minha avó, né? Muito conhecido no sítio de Paiadão. Né? Então isso aí constituiu, né, para que o maracatu, né, fosse bem mais reconhecido. 2013, a mesma coisa, a gente foi também para o concurso da cidade do Recife, né, a gente foi terceiro. Então, assim, as coisas foram sendo construídas aos poucos, né, e o maracatu começou a ser reconhecido, a ser vivenciado, né, não só pela comunidade aqui de Peixinho, como também as pessoas que não fazem parte da comunidade, né? Pessoas de fora. Eu particularmente comecei a ministrar oficinas de maracatu fora do estado, né? A gente teve um convite para ir para São Paulo, né? Para fazer umas oficinas lá com o Raiz, né? Aí começou o Caracrachá, então são vários grupos lá de São Paulo que a gente trabalhou, que a gente, né, colocou proposta, ensinou, mostrou o que era o Maracatu Tigre, vivenciou a história, o contexto do maracatu. 2014 já foi um outro ano, né, bom, e assim gradativamente a gente começou a crescer. E crescer não só materialmente, como também principalmente espiritualmente, né? A gente começou a ter formentos, a gente começou a construir o nosso legado.
Bom, como eu falei, a gente começou a viajar, né? Começou a viajar esse Brasil, a gente teve a oportunidade de ir para Diamantina, São Paulo, né? A gente foi para o encontro de mestre em Diamantina, a terra de Chica da Silva, Juscelino Kubitschek, né? Foi uma experiência muito, mas muito valorosa, muito boa lá em Minas, né? Então, isso abriu outras portas, outros eventos que né? A gente foi para Garanhuns, né? Então, isso valorizou o maracatu, né? Valorizou a marca Nação Tigre. Outras pessoas começaram a nos procurar, não só daqui, mas também do sul do país, né? Principalmente o pessoal ali de Belo Horizonte, o pessoal de Minas, que começaram a vir carnaval para cá, né? Vieram para a sede, então começaram a sair com a gente. Então o maracatu, a marca Nação Tigre, começou a ser vista com outros olhos, né? Uma coisa que não se via há um tempo atrás. Então a marca começou a ser, a nação começou a desenvolver o trabalho, quer dizer, o trabalho começou a fluir, a dar frutos, como se diz. Então essa é a incumbência, essa é o direcionamento a proposta de vida, a proposta que a nação tem para com a comunidade e com as pessoas que chegam sem ser fora da comunidade. Então, essa é o direcionamento, né? Constituir, direcionar, ensinar, né? Ter uma porta, abrir as portas para que não seja só aqui no Maracatu, mas que seja fora também, que vai dar uma aula, que vai construir um instrumento, um bombo, uma baqueta, um AB, né? Outra que posso, né? Hoje não, mas quem sabe posteriormente, né? O maracatu, a constituição do maracatu, a gente não toca com AB, né? A gente só tem os bombos, né? Os bombos mestre, meião, né? O repique, né? Tem o gongue, tem o tarol, né? E a gente não toca com AB. Né? Porque é uma coisa ancestral, antigamente não se tinha isso. E a nação tigre, ela é muito mais religiosa. Ela é muito outra coisa que a gente não traz, né? Até hoje, na nação, homem veste calça e mulher veste saia. Isso são preceitos da religião. São coisas que vêm por trás de mim, né? São coisas que não é assim, que eu não estou autorizado a fazer isso. Bom, como eu falei, a gente não tem esse tipo de preconceito, né? Mas isso é uma parte de homem vestir calça e mulher vestir saia, é uma coisa espiritual, é uma coisa religiosa, né? Por trás, né, da gente, por trás da minha mãe que conduz o maracatu, eu, Aurilene, que é a dama do passo, né? Existe uma camada espiritual, existem certos tipos de situações que é até difícil explicar para quem é um pouco leigo nessa situação. Então a gente não traz isso aí, mas por conta do lado espiritual, né? Então por conta disso aí a gente respeita, né? Porque o maracatu em si é espiritual e é a minha religião e nada mais nada menos de eu respeitar isso deles, né? Se eles dizem que não, se até agora com essa situação que a gente está dando certo nesse caminho, né? Por que não? Muitas pessoas já perguntaram por que não coloca, olha, o lado religioso, o meu lado espiritual diz que não. Então, por enquanto, não. Eu respeito muito o meu lado
religioso, a minha religião, respeito muito meu padrinho, né? Então, por enquanto eu estiver à frente do maracatu, né? Minha mãe também, né? A nossa família estiver à frente do maracatu, as coisas vão estar como ele frisou e encaminhou. Então, a gente não traz nesse sentido. A gente traz muitas senhoras, a gente traz nossos sobrinhos, família, né? Que vai conduzir o maracatu futuramente. Outra coisa, nós do maracatu, do tigre, a gente não disputa entre si. O que significa isso? Nós nos apresentamos no maracatu, no carnaval, né? A disputa é uma coisa aleatória, né? Muitas pessoas perguntam por quê. Isso é por conta da espiritualidade mesmo, né? Então, muitas coisas que a gente faz, que a gente se intera aqui do maracatu, é muito religioso. A religiosidade vem muito forte, né? Não é à toa que eu tenho um padrinho que, como se diz, abre as portas e fecha as portas de qualquer um. E eu quero que o maracatu tigre esteja sempre com as portas dele abertas, né? Caminhando, né? Trazendo prosperidade, valorizando a cultura popular, né? E o povo daqui do terreiro, não só aqui, como os meninos que vêm de fora, que vêm de outras comunidades para aqui, também usufrua desse mesmo sentimento que o tigre aqui tem, né? Então essa é a incumbência do maracatu tigre. Bom, o propósito maior é difundir a cultura popular e o nome maracatu tigre. Essa é uma incumbência. O nome de seu Merquide não vai ser em vão, né? Seu Merquide, Dona Lourdes, que foram os meus avós, os pioneiros que realmente, né? Mas teve uma pessoa aqui por trás, Dona Santa, que alavancou tudo isso aí. Então, a proposta maior é botar o maracatu tigre na rua. É uma coisa que foi lá em 75 que ninguém esperava e hoje, atualmente, está o nome tigre. Se você for botar lá nas redes sociais, você vai ver o maracatu tigre, né? Por isso eu tenho um maior orgulho do meu avô, da minha avó e principalmente também do meu padrinho. Para encerrar, né, esse vídeo, né, vou cantar tem um avô que a gente geralmente mais gosta, né? E essa é muito especial. Para quem não sabe, é uma coisa bem fundamentada. Nosso vassalo, brinca rainha e dama do passo. Lanceiro, nação tigre é amor verdadeiro. Nosso vassalo, brinca rainha e dama do passo. Lanceiro, nação tigre é amor verdadeiro. Isso é por conta do amor que o maracatu tem e que corre na veia da nossa família. Muito obrigado.